Olá, alunos, tudo bom? Nós vamos falar nessa aula de hoje sobre os elementos das artes visuais, os elementos da linguagem visual, ok? Então, assim, os elementos básicos, né? Vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre cada um deles. Vamos para a nossa aula. Os elementos das artes visuais, o ponto. Opa, vamos voltar aqui. O ponto, a linha, a forma, a textura e a dimensão. São os elementos mais básicos da linguagem visual. Vamos começar aqui vendo sobre o ponto, né? Porque antes de ver o desenho, de ver todas aquelas figuras, nós temos que ver que aqui dali parte de uma estrutura muito simples. Ou seja, a linguagem visual pode ser reduzida aos seus elementos básicos, aqueles que formam a imagem e o modo como os percebemos. Tá? Então, o ponto é a primeira unidade da imagem. Tem a característica de ser muito simples, não possui formato nem dimensão. O ponto, no entanto, constrói a imagem. Ele possui um poder de atração para a visão humana. Tá? Veja aqui, ó. Estes exemplos de grupamento de pontos. Quanto mais os pontos se agrupam, né, mais vão se formando uma espécie de compacto. Essa ideia aqui é muito importante, porque é através dessa ideia aí que nós temos modernamente a última palavra na formação da imagem é a fragmentação dela em vários pontos, que é o que nós chamamos modernamente de pixels, que viajam separados e depois são decodificados, são realinhados para formar a imagem no seu receptor. Mas vamos para a linguagem visual aqui, né? Aí o pontilhismo são imagens formadas pelo uso de pontos, né? Como esse trabalho aqui, essa fantástica imagem aqui, ó, a autora, o autor foi formando pontos, cada um de sua cor, e montando as imagens e compondo aí esse trabalho. É uma técnica de pintura, o pontilhismo, né? Desenvolvida pelo artista francês Georges Seurat, no final do século XIX. Ele formava imagens através de minúsculos pontos na tela. Certo? Quando observada a distância, aí a pessoa percebia a imagem. Então ele foi agrupando mais, cada vez mais, e aí foi transformando. Olha aqui esse outro exemplo aqui, ó. Um quadro chamado Tarde de Domingo, na Ilha Grande. O Georges Pierre Seurat. Os artistas pós-impressionistas usavam cores vivas, camadas grossas de tinta para temas cotidianos e pinceladas expressivas que enfatizavam as formas geométricas. Tá? Então veja que tem uns formatos assim cilíndricos, né? Mais do que outras formas, né? Está enfatizado aí várias figuras com formatos cilíndricos, circunferências e etc. Então, a linha. A linha é um agrupamento de pontos, né? As linhas podem ser classificadas como geométricas,
são aquelas que são abstratas e têm apenas uma dimensão, o comprimento, como a linha reta horizontal, ou uma variação dessa ideia aqui, uma linha inclinada ou a linha reta vertical. Né? Gráficas são as linhas desenhadas ou traçadas. Nós vamos ver mais na frente sobre um exemplo disso aí. E as linhas podem ser classificadas também como físicas, que pode ser observada principalmente no contorno, nos contornos dos objetos. Então, 3 características da linha, né? Pode ser geométrica, gráfica ou física. Então, olha aqui, a linha curva, uma linha ondulada, uma linha que foi transformada em espiral, que é esse formato aqui. Olha aqui, uma linha, outra linha e outra linha. A linha quebrada. Então, você veja quantas ideias foram formadas a partir da ideia da linha, reunião de pontos que foram se compactando até se transformar na linha. Veja aqui outra obra altamente expressiva, altamente complexa, né? Foi formada através do pontilhismo, essa técnica de... Só que ela que usou também as linhas, né? As retas. Deixa eu voltar mais aqui. Ó, várias figuras geométricas, né? Quadrados, trapézios, linhas curvas, né? Tudo isso está aqui bem representado aqui nessa composição desse trabalho aí sobre São Paulo, da Tarsila do Amaral. Aqui o nosso artista, o Júlio. Que aqui outra característica da linguagem visual, né? Um conjunto de linhas dando um sentido de orientação espacial e de reconhecimento da imagem representada. A forma pode se apresentar diferente de acordo com a referência visual da superfície em que ela está. Então, outro exemplo de forma aqui, ó. Formas únicas de continuidade no espaço. Esta arte aqui. A figura humana foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, velocidade e força, que são valores exaltados pelos futuristas nesse trabalho aí. Também sobre a forma. Nesse caso, a arte revela relações sociais e também com a natureza, entre pessoas e com a natureza. E a textura é a qualidade impressa em uma superfície, enriquecendo as impressões e sentidos que tem de determinada forma. Então veja que essas obras aqui, ó, mosaico em parede, do nosso Júlio Carvalho, grande artista. E um dos aspectos mais curiosos era a maneira como realizavam suas obras estendidas no chão. O Jackson Pollock, ele fazia essa composição aí, utilizando de varas, facas, colheres, gotejamento de líquido de areia com a finalidade de tornar-se parte integrante de sua obra. Construir uma textura, né? A dimensão trabalha em conjunto com a linha e com a forma para iludir o nosso olhar, criando um efeito
dimensional na imagem. As 3 dimensões do caso são altura, comprimento e largura. Altura, largura e o comprimento. Então, o paralelepípedo e o cubo. O cubo é um paralelepípedo com tamanhos iguais, né? Altura igual a largura, igual ao comprimento. Que me perdoem aí os matemáticos se eu estou falando alguma bobagem. Essa ilusão de profundidade, como podemos representar objetos com volume, tendo 3 dimensões, e temos a ilusão de uma terceira dimensão, a profundidade. Observem nessas figuras, nessas fotografias. Apesar de ser plana, mas a gente tem essa ilusão, né? Com essa ilusão de profundidade apresentada aqui na Última Ceia, que é um quadro do Leonardo da Vinci. É um mural que se encontra nas paredes de um salão da igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. Veja, apesar de ser um trabalho feito numa superfície plana, mas as técnicas de perspectiva aplicadas pelo Leonardo dão essa ilusão de profundidade. E aqui nós chegamos às nossas referências, ao final da nossa aula, em que nós queremos salientar para vocês essa questão de que a imagem ela é composta por vários pontos, né? E também por linhas. A base da imagem está nessa ideia do ponto. E essa mesma ideia foi usada para o desenvolvimento da tecnologia digital. Essa aula que vocês estão assistindo, ela parte aqui do estúdio e é fragmentada através da defração eletromagnética, e aí, onde a imagem é totalmente decomposta, em pixels, e os frames, os pedaços, eles viajam eletronicamente, magneticamente, até o ponto onde encontra o seu receptor e é decodificada e recompactada para que nós possamos ver como vocês estão vendo agora. Então, é interessante a ideia, porque parece milagre, parece mágica, não é? Mas é estudo, tecnologia, conhecimento e aplicação de ideias como esta ideia do ponto, do pontilhismo, que se compacta com outros pontos, que formam a linha, que forma a linha curva, que forma a imagem, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.